O encontro de duas personalidades assemelha-se ao contato de duas substâncias químicas. Se alguma reação ocorre, ambos sofrem uma transformação. Olá, buscadores! No vídeo passado nós começamos a estudar a importância da cultura ancestral deixada pelos povos nativos originários e também a possível interação que essas comunidades tiveram com os chamados Irmãos Maiores das Estrelas. Nesses contatos, além da entrega de sabedorias para a elevação de consciências, supostamente foi deixada também uma codificação genética que nós passamos a chamar de Código Servidulus, um acrônimo de Seres Vivos de Luz. Dentro daquela ideia que nós vimos sobre a divisão das terras das Américas em 4 grandes blocos, os quais os antigos denominaram como Tauantinsuyo, e que se traduz como as 4 grandes regiões do Sol, um ponto energético era extremamente relevante para os nossos ancestrais, o Lago Titicaca, que se estende entre o Peru, a Bolívia e a Cordilheira dos Andes. O legado e a contribuição desses povos originários para o planeta e para a humanidade é de incomensurável relevância, mas infelizmente não é reconhecida nem lhe é dada real importância dentro dos registros históricos. Só que, como nós, os incansáveis buscadores de respostas, adoramos investigar em registros não oficiais e também pouco reconhecidos pelas instituições formais, nós podemos averiguar então por conta própria sobre essa rica história em vários documentos muito interessantes e que abordam e ampliam este assunto. Por essa razão, hoje nós iremos citar alguns deles para que cada um possa investigar se for de seu próprio interesse. O primeiro se chama As Crônicas de Akakor. E assim, para não passar batido, eu gostaria que você já fosse se familiarizando com alguns nomes de alguns destes tantos povos ancestrais que habitaram e ainda habitam a nossa querida e linda América. Para nomear apenas alguns deles, nós poderíamos citar os Hopis, os Ticuna, os Guarani, os Kaiowá Kaigangue, os Olmeca, os Ugamugulala, os Rapanui, os Cherokee e os Charrus, por exemplo, além de vários outros. Bom, nós já vimos que uma das tantas estratégias para se entregar o conhecimento estelar à humanidade se dá por meio de um contato do tipo físico ou telepático. Só que como essa comunicação pode ser oriunda das forças favoráveis ou contrárias à vida, nós precisamos, antes de qualquer coisa, nos fazermos um questionamento de vital importância. Como poderei saber se este contato provém das forças positivas ou negativas? Gente, a resposta é bastante simples. Nós devemos analisar o teor da mensagem. E ela ensina algo edificante ou destrutivo, então? Sua mensagem ajuda a libertar ou a aprisionar o ouvinte dentro de alguma doutrina engessada? E o mais importante de tudo, ela se alinha ou se afasta do respeito e da coerência com as leis naturais? Além dessa análise, nós também precisamos tratar de examinar quem foi o contactado. Este ponto já é muito mais difícil de decifrar, por conta dos grandes níveis de manipulação que existem. Ainda mais pelo fato de que muitas personalidades tiveram suas identidades rotuladas dentro de grandes grupos de teorias ou sistemas de poder. Só que por outro lado, a boa notícia é que com o tempo essas máscaras vão caindo automaticamente e identificar quem é quem se torna um processo muito mais fácil. E assim, com o passar das pesquisas, você verá que o seu filtro vai se ajustando praticamente sozinho. E em seu coração também sentirá as mentiras e as manipulações, ou também quem está falando a verdade genuína. Com as ferramentas que estamos estudando por aqui, e levando em consideração aquele incrível elemento dos códigos cifrados e dos mecanismos internos inteligentes do corpo humano, nós também podemos conseguir visualizar quem é um agente de luz ou das trevas, por assim dizer, e se a mensagem é proveniente das chamadas Pleiades ou da organização impostora. Gente, nós vamos trabalhar aqui no canal então com a ideia de que muitas comunidades nativas tiveram algum tipo de contato com algum tipo de conhecimento estelar, sejam eles positivos ou negativos, e além daqueles que listamos há pouco, nós também podemos mencionar os Maias, os Incas, os Aztecas e os Hopi aqui nas Américas, os Han e os Hui na China, também os famosos tibetanos e os mongóis, além dos povos da antiga Mesopotâmia e da África, por exemplo. Enfim, em todos os rincões do planeta tem havido contatos e suas comunidades nativas têm recebido saberes,
possuindo assim um acervo incrível de conhecimentos. Dentro daquela classificação dos canais de transmissão de saberes estelares que aprendemos em outro vídeo, ao que concerne mais especificamente a lugares, nós precisamos mencionar os achados em Khirbet Qumran, local onde foram encontrados os antigos rolos denominados como os manuscritos do Mar Morto. Outro lugar de referência a descobertas arqueológicas deste tipo se deu em uma região do Alto Egito, perto da cidade de Nag Hammadi, onde se relata o descobrimento de uma coleção de textos dentro de uma jarra vedada e que foram categorizados como gnósticos do cristianismo primitivo. Inclusive, um deles já é bem conhecido pelos buscadores aqui do nosso canal, o Livro Secreto de João. Além destes achados, nós não podemos deixar de mencionar também sobre o descobrimento de uma cápsula do tempo em cavernas localizadas em uma zona remota ao norte do Novo México, próximo a um sítio arqueológico chamado El Cañón del Chaco, quando 2 excursionistas descobriram ao acaso estes materiais e que consistiam em conhecimentos codificados e seguem sendo em parte um verdadeiro mistério. Nós também já tivemos acesso a alguns destes saberes em vídeos passados e tocamos algumas de suas escritas. Estes materiais fazem referência aos Wingmakers, e no vídeo sobre o conceito de Deus, nós o utilizamos de maneira literal. Se você não ouviu, faça isso depois. É sem dúvida uma sabedoria inspiradora. Certo, tendo isto posto então, nós precisamos compreender agora que da mesma maneira que a formação de um ser humano começa desde a sua infância e vai avançando ao longo dos anos, ao passo em que novos saberes vão sendo entregues à medida que a criança cresce e cria a maturidade necessária para apreciar o seu teor, a nossa humanidade também se encontra num processo similar de forja de consciência, de mente e de espírito. Dessa forma então, nós poderíamos relacionar e comparar essa ideia da mesma maneira. Conforme nós amadurecemos nossos espíritos e a nossa consciência de uma maneira geral, novos conceitos e informações vão sendo entregues pelos irmãos maiores de Columbai. Ou seja, pessoal, em outras palavras, o conhecimento estelar vai ser entregado de acordo com a nossa maturidade mental coletiva. Note como essa ideia de mentalidade da humanidade é vital desde antes da conformação do nosso planeta. E bem, aqui então já tome nota de outra consideração fundamental. O último grande período de contato extraterrestre de caráter positivo ocorreu por volta dos anos 1970. Já em outra alçada, buscadores, nós não podemos deixar de mencionar que os visitantes negativos também têm se contactado com os seres humanos. Nós já falamos brevemente sobre isso. Tenha isso sempre presente em suas análises, é muito importante. E então agora, momento em que estamos a ponto de começar a citar as pessoas contactadas, vamos reforçar o seguinte: forças do bem e forças do mal têm se comunicado com as pessoas do planeta Terra. São mensagens de cunho positivo, negativo, mas também uma mescla das duas. Nós vamos agora mencionar alguns destes indivíduos contactados, mas caberá a você investigar o teor de seu conteúdo e qual das forças transmitiram as ideias inerentes. E bom, vamos pincelar rapidamente sobre alguns então? Bora lá! Enoque, o 7º depois de Adão, foi um personagem citado no documento bíblico e é considerado por alguns pesquisadores como um dos primeiros seres humanos a serem contactados por seres estelares, ou ao menos que se tem registro. Tanto é que existe um livro com alguns de seus relatos. Ele também já foi citado aqui neste espaço anteriormente, quando se mencionou sobre o ensinamento aos humanos da fabricação de artefatos e sobre o movimento dos astros. Por ser um livro muito popular aqui no Brasil e muito relevante para algumas religiões, na Bíblia também encontraremos vários personagens que tiveram algum tipo de contato com seres estelares, né? Como por exemplo, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Ezequiel e Zacarias, todos no Velho Testamento. Supostamente eles mantiveram comunicação com forças não terrestres. E para verificar esta informação, basta apenas ler este documento em seus capítulos correspondentes. Em alguns casos a escrita não é tão direta assim, sendo que a gente precisa decodificar.
Já no Novo Testamento também podemos encontrar o relato de encontros de pessoas com seres oriundos das estrelas. E para citar alguns, nós podemos mencionar João, o evangelista, que recebeu na ilha de Patmos, na Grécia, há mais de 2000 anos, vários conhecimentos telepáticos, sendo que alguns foram incluídos no cânon bíblico, como a revelação do Apocalipse, e outros que foram considerados apócrifos, como o próprio livro secreto de João, por exemplo. Outro personagem foi Paulo de Tarso, quem relatou também ter sido surpreendido por uma luz resplandecente que tratou de se comunicar com ele, e que lhe questionou o porquê de sua perseguição aos cristãos e discípulos afins da época. Logo depois deste evento, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, ele modificou o rumo de sua vida e começou a espalhar o Evangelho, passando assim a realizar obras missionárias. Ainda de acordo com a Bíblia, outro personagem transmissor de contatos de ordem exterior teria sido Malaquias, quem denunciou formas de corrupção, comentou sobre o amor, os cultos, os tipos de infidelidade, de justiça, arrependimento e a chegada de um Messias, em um momento vindouro à sua época. Saindo do campo das chamadas Escrituras Sagradas, existe ainda um conjunto de manifestações denominadas por algumas igrejas como as aparições marianas, as quais foram situações em que foram presenciados contatos diretos com seres estelares e que mantiveram diálogo com pessoas terrestres, sendo geralmente crianças ou mulheres. Dentre elas, na França, entre 1846 e 1858, uma menina de aproximadamente 14 anos afirmou ter tido visto uma mulher de vestido branco, resplandecendo uma luz forte, com uma faixa azul em sua cintura e rosas amareladas em cada pé. Ficou conhecida assim como a história de Nossa Senhora de Lourdes. Também na França, só que no ano de 1846, na montanha denominada como La Salette, duas crianças enxergaram e se comunicaram supostamente com uma aparição. Em 1917, na cidade de Fátima, em Portugal, 3 crianças avistaram outro fenômeno atípico. Tratava-se de aparições de uma imagem brilhante que permitia a percepção de sua aparência, de seus sons emitidos e que também se podia supostamente ouvir o que cada uma delas falava. Já em 1930, na cidade de Campinas, aqui no Brasil, ocorreu um evento similar, onde alegadamente por uma mulher religiosa, a personagem histórica conhecida como a Virgem Maria e seu filho Jesus Cristo, teriam aparecido várias vezes à freira. E por essa razão, os acontecimentos ficaram conhecidos como as aparições da Nossa Senhora das Lágrimas. Mais adiante, pessoal, estes eventos todos e as aparições marianas foram transformadas em ocorrências religiosas. Do outro lado do oceano novamente, Maomé, de acordo com os relatos, teria sido contactado pelo anjo Gabriel, momento este em que lhe foram recitados versos oriundos das forças divinas para difundi-los perante a humanidade como um profeta. Pessoal, quando nós nos afastamos do bloco considerado religioso, podemos citar alguns outros casos. Em 1974, o francês Claude Vorillon afirmou ter sido contactado por forças alienígenas e ter recebido a missão de difundir uma mensagem. Mais tarde, ele fundou o movimento Raeliano, uma espécie de religião OVNI que busca explicar a suposta criação humana, sendo esta oriunda de alguns extraterrestres. Além disso, pessoal, segundo essa proposta, a nossa população não seria a única que habita o nosso universo. O peruano Sixto Paz Wells afirmou também ter sido contactado por forças extraterrestres. De acordo com ele, existe um método para entrar em contato com estes seres e formas de protocolo para documentar as experiências decorrentes destes eventos. Outro latino-americano que tratou destes assuntos e afirmou ter tido um contato direto com seres de outros lugares do universo, mais precisamente das Pleiades, foi Enrique Castillo Rincón. Várias histórias sobre seus contatos foram descritas nos seus livros e também em algumas profecias bastante interessantes que ele afirmou ter recebido, as quais nós trataremos em outra oportunidade. Billy Meier é outro autor referente à questão OVNI que relatou há muitos anos ter mantido contato com seres provenientes do espaço. Em suas obras ele explanou sobre questões espirituais e de autorreflexão. Gente, como podemos ver, existem vários relatos de contatos extraterrestres, considerados de cunho religioso ou não. E de igual forma, encontraremos outros tipos de relatos
como das profetisas sibilas, por exemplo, as quais se adjudicam, dentro da cultura romana e grega, supostas menções sobre a vinda de um Salvador, seu nascimento e também agonia. Aqui no Brasil nós também podemos encontrar uma rica e vasta literatura sobre este assunto, como o famoso caso do ET de Varginha, em Minas Gerais, e do gaúcho Arthur Berletz. Bom, em conclusão, é inegável que existe um grande acervo de informações sobre supostas interações alienígenas ao redor do mundo inteiro. Algumas são adjudicadas a religiões, outras como temas ufológicos e tantas outras como fantasia. Para nós buscadores independentes isso não importa muito. O que mais importa é saber que é interessante notar que elas existem e aos poucos ir analisando cada uma para extrair o que de mais edificante cada uma tem a oferecer. E caso tenha interesse, você também pode encontrar ainda informações sobre outros tipos de contato referente aos Chitauris na África, comentados por Credo Mútua, os Anunnakis na antiga Suméria, estudados por Zecharia Sitchin, Quetzalcoatl, a serpente emplumada na cultura mesoamericana, entre outros. No final das contas, não se esqueça do seguinte: o filtro número 1 deve ser o crivo da mensagem, devendo ela ser positiva, inclusiva e edificante. Do contrário, é um grande indicativo de ser proveniente das forças contrárias à vida. Ufa, que tanta informação, certo? Eu espero que todas essas informações tenham sido proveitosas para seus estudos, porque no próximo vídeo tudo isso ficará ainda mais evidente. Haja vista a grande coerência entre estes saberes. Você verá que de agora em diante muitas peças deste quebra-cabeça infinito irá começar a se encaixar mais fortemente, e este plano de luz vai evidenciando sua complexa e incrível estrutura. Então, se for de seu interesse, eu já peço que vá deixando seu like e se inscrevendo aqui no nosso canal, porque estamos prestes a estudar sobre um dos maiores ícones da organização positiva de Columbi, um personagem que veio trazer um magnífico conjunto de saberes, que falou por meio de códigos e que teve uma missão assombrosamente incrível, mas que infelizmente não tem sido compreendida por muitos. Eu espero por todos vocês então. Até lá, buscando respostas, um caminho de uma única. Tchau!